Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Improvisa Podcast, o meu podcast sobre música, dança e cultura árabe. A convidada de hoje é uma super bailarina, super professora e com uma experiência nata. Ela que é libanesa, ela que veio para o Brasil faz, muitos anos, e hoje a gente vai saber quantos anos ela já está morando aqui no Brasil. Tem uma escola de dança, um centro de artes em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela que já virou uma amiga minha muito querida, que eu tenho o prazer de chamar aqui, bater um papo com a gente, a minha querida Brigitte Bacha. Brigitte, seja muito bem-vinda ao Improvisa Podcast. Muito obrigado por você aceitar esse convite aí de bater um papo comigo, assim, informal, mas gravado aí para o pessoal poder conhecer um pouquinho da sua experiência, um pouquinho do seu trabalho e absorver um pouquinho dessa sua experiência, que eu acho que isso é o mais importante. Muito obrigado de coração por você estar aqui comigo, Brigitte. Eu que agradeço, querido. Nossa, me senti super honrada com o seu convite. Imagina, para mim, como eu te disse um pouquinho antes, para mim é muito gratificante ter alguém com a sua experiência, né, com o seu conhecimento sobre a cultura árabe aqui no meu projeto. Isso engrandece ainda mais o projeto, eu fico muito feliz. Ô Brigitte, às vezes eu vou te chamar de Bri, tá? Porque a gente tem uma amizade, vou ser bem natural aqui. Brigitte, adoro! Que bom. Brigitte, fala um pouquinho como você chegou no Brasil, como você escolheu o Brasil, se você já veio com a intenção de trabalhar com a dança, de ter esse trabalho que você tem hoje, se foi uma coisa que aconteceu, quanto tempo faz que você está aqui. Tem muita gente que está assistindo a gente que talvez não te conheça, é até bom para te conhecer, para conhecer um pouco do seu trabalho e da sua experiência. Fala um pouquinho para a gente. Então, eu cheguei no Brasil em 1980, já tem o quê? 42 anos, 42, né? Isso. Na época eu tinha 16 anos. Nós viemos para o Brasil na época da Guerra Civil no Líbano. E a intenção de vir para o Brasil era para a gente ter uma oportunidade melhor, porque, na verdade, a família do meu pai toda morava aqui, todos os irmãos dele moravam aqui. E ele era o único irmão homem que morava no Líbano, mas ele tinha um bom emprego, ele era professor em escola pública, ele dava aula de história, de gramática francesa, de matemática, ele era professor, fazia de tudo, sim, né? E aí, a situação da Guerra Civil estava, assim, impedindo que a gente estudasse. Eu já estava com 16 anos, não tinha como mais estudar na minha cidade, eu precisava sair para ir numa cidade maior para começar a fazer, tipo, o primeiro científico aqui seria. Eu tinha chegado na 8ª série e lá não tinha. E aí, as cidades maiores, as cidades como Beirute, assim, tinha conflitos na época. Os conflitos eram mais intensos. E como a gente tinha uma família aqui, e foi nessa situação que minha mãe aceitou abandonar a família dela, né? Porque, de uma certa forma, eu tenho uma metade lá da família da minha mãe. E foi muito difícil até demais. Eu lembro quando a gente ia fazer as documentações da viagem, a gente passava no meio de ruínas da guerra para pegar o visto, essas coisas, para chegar na região do aeroporto e tal. Então, assim, e na época não tinha internet, não tinha nem correio no Líbano. Então, foi uma mudança muito brusca, muito sofrida. Na verdade, foi brusca até hoje em dia, assim, por exemplo, as pessoas que saem de um lugar para o outro, igual a minha filha está no Líbano, eu converso com ela 3 vezes ao dia. Sim, é mais fácil. E na época foi assim, cheguei aqui, eu não sabia falar uma palavra em português, né? Nem uma palavra, porque a gente teve que resolver em 15 dias a nossa mudança. Porque quando nós conseguimos, já tinha muitos anos que a gente tentava visto de permanência aqui no Brasil, e quando nós conseguimos,
Meu pai tinha 15 dias para sair do Líbano, porque senão voltava a época de aula e ele tinha que estar presente no Líbano e não ia conseguir um visto. Chegamos aqui no Brasil, a família do meu pai é uma família grande, acolheu a gente extremamente bem, nós somos, assim, muito gratos até hoje, eles acolheram a gente de uma forma, assim, incrível, é muito raro isso. E aí, essa primeira fase, os 3, 4 primeiros anos, foi de extremo sofrimento, muito sofrimento, porque minha mãe ficou deprimida, eu fiquei deprimida, meus irmãos, todo mundo. A gente não tinha amigos, Sim. não tinha com quem conversar. A gente tentava aprender o português, a gente tentava se adaptar e tentava se sentir normal, mas deslocado, né? Os 3 primeiros anos foram muito difíceis. Até então que eu comecei a participar de grupos de igreja. Eu sou libanesa, mas sou cristã, sou católica melquita. Sou católica melquita. No Líbano tem maronitas, ortodoxos, católicos melquitas, tem muçulmanos sunitas, xiitas, tem drusos, tem várias seitas e religiões. Então, mas eu fui para a igreja brasileira mesmo aqui, eu comecei a participar e o pessoal me levava nas festas, me acolheram muito bem e me perguntava, como é que dança? Como é que é lá no Líbano? Como é que é isso? Como é que é aquilo? E eu me encontrava nessa hora. Assim, nossa, estou falando de mim. Era como se estivesse acordando aquela menininha que foi roubado dela os melhores anos de sua vida, 16, 17, 18 anos, que foram anos difíceis para a gente. E aí eu comecei a ter amigos, comecei a conversar, comecei a entender, comecei a sair com as pessoas. E sempre que tinha uma festa, o pessoal me chamava, vem dançar pra gente. Então, assim, eu não tenho uma formação, como se diz, uma formação oficial, assim, de uma escola. Eu não cheguei sabendo dançar. Eu dançava em casa. Minhas tias iam no verão, passar o verão na minha casa, e a gente dançava. Dançava, colocava a música, ficava dançando normal. Eu não tinha técnica. Entendi. E aí, um belo dia, passando na porta de uma escola, uma academia, eu vi um cartaz escrito assim, dança do ventre. Aí eu falei, uai, gente, deixa eu entrar. Uai, ó o mineiro chegando. Mineiro chegando. Aí eu entrei lá, na época, era uma dançarina que chamava Zeina. Ela chama Débora, na verdade, mas o apelido dela o nome artístico é Zeina. Aí eu entrei lá, comecei a ver, aí depois a dona dessa academia chamou a Charazade para dar aula, né? Que a Charazade foi a professora das primeiras, da Lulu, dessas bailarinas todas. E aí depois ela chamou também a Samira. A Samira foi a pessoa que mais me influenciou na minha dança. Samira, Charazade, a Zeina. Mas eu aprendia muito também com vídeo. Foi a primeira vez que eu comprei um videocassete exatamente para estudar. Não existia. Mas já era muito natural para você, né? Porque você já tinha visto dança no Líbano, né? As danças folclóricas. Você já dançava no Líbano? Ou não? Você veio começar a dançar aqui no Brasil? Então, o que eu dançava era o que era dançado dentro de casa, na escola. Então, na escola, às vezes, dia dos professores, vamos preparar um DAPC para eles. Dia dos pais, formatura de final de ano. Vamos preparar uma coisa. A gente preparava uma festa com uma dança, com DAPC, coisas de escola. Mas eu tinha a naturalidade de ouvir e entender a música. Entendeu? Eu tinha uma leitura musical facilitada já. Meio caminho andado. É o mais importante, eu acho, né? Você sabe que eu tenho muitas conversas assim sobre música com as bailarinas e eu cheguei à conclusão,
até nos podcasts com as bailarinas que moraram fora, que isso é a parte mais importante. A parte da técnica, ela é super importante, mas a parte de você entender como sentir, né? Como vivenciar a música, né? E você já entende o que a música tá falando, né? Então já é meio caminho andado, né? Você já sabe do que a música trata, qual é o humor da música, né? E isso é muito legal. É muito bom. E no Líbano, rola o quê, Brigitte? Assim, você voltou pro Líbano depois de estar aqui algumas vezes ou não? Você nunca mais voltou pro Líbano? Eu voltei. A primeira volta minha foi em 93, quando a guerra tinha encerrado, mas ainda tinha muitos prédios destruídos, o Líbano ainda não tinha sido reconstruído. Uhum. Voltei para rever minha família. Ainda não existia internet, 93, não existia. Não. Eu acordava, eu tinha que ir num horário específico para ligar aqui para o Brasil. Ligava telefone caríssimo, né? E aí era assim, eu não conheci ninguém. Eu fiz umas aulas de DAP com uma moça Eu já dançava, comecei a dançar em 88. Então, eu já tinha um certo interesse, mas desde criança eu já era muito apaixonada com a Fairuz, com os irmãos Rahbani. E a minha mãe, ela canta muito bem. Ela cantava, hoje em dia ela já tá com a voz mais difícil. Então, assim, quando o dia inteiro tocava Fairuz na minha casa, hoje, eu sei todas as músicas da Fairuz, todas. Se eu te falar que eu sei de todas, que eu sei. A Sabah, não. A Fairuz eu sei de todas. As peças de teatro que ela fazia, a última que ela fez, a Petra, eu sei até os diálogos. Eu escutava diariamente isso. Você sabe que Você sabe, desculpa te cortar, você falou da Fairuz, você sabe que eu conheci a Fairuz há pouco tempo, né? Que apesar de tocar há muitos anos, eu comecei a tocar nos restaurantes árabes, mais acústico, né? Mais anum, derbaque, né? Instrumentos mais acústicos. E aí que me apresentaram a Fairuz mesmo, assim, né? Porque eu conheci uma música aqui, uma música ali, né? E aí eu falei, como que eu não conhecia essa mulher antes, né? Como que aqui no Brasil essa mulher, ela não é tão divulgada assim como deveria? Ela é. Eu vou te explicar por quê. Porque no Brasil, mais é a comunidade libanesa que conhece a Fairuz. Uhum. E a comunidade de dançarinas conhece mais as coisas do Egito. Os artistas, por exemplo, Mahmoud Reda eu não conhecia, eu conheci bem depois. Uhum. Eu tinha um filme dele que eu assistia, mas eu não sabia a importância dele, né? Agora, a Fairuz, eu vou ser audaciosa aqui. Na época que eu cheguei aqui no Brasil, a música árabe ela tinha 3 estilos distintos. Era o estilo egípcio, o estilo libanês e o estilo do Golfo. Sim. Né? Que eram os mais conhecidos. É claro que tem ainda Marrocos, tem essas regiões, mas os mais distintos, os mais conhecidos. No Egito, Egito começou muito antes, depois da Primeira Guerra, Kalthum, Muhammad Abdul Wahab, não sei o quê, e o Líbano estava saindo de uma guerra, da Primeira Guerra, que foi devastadora para ele, e ainda não tinha tido a sua independência. Quando ele teve a sua independência, em 1900... Ai, gente, esqueci agora, acho que é... Sim, 44, acho que é. Espero que esteja certo. Se não for, depois a gente pesquisa. Isso. Não, eu esqueço, data se eu sou péssima. Não tem problema. Aí o que aconteceu? Os políticos, né, que ainda não eram políticos viciados, não eram políticos corruptos, era um povo que lutou pela sua liberdade. Eles queriam trazer para o Líbano uma identidade própria para ele. Entendeu? E no Líbano, até então, tocava muita música francesa por causa do protetorado francês e as músicas do Egito. Então, muitas cantoras libanesas iam para o Egito para cantar, para participar de filmes, como a cantora Sabah. E aí,
o governo decidiu fazer um resgate da cultura libanesa. E ele selecionou artistas de alto gabarito, e um deles são os irmãos Rahbani, que são um deles é o marido da Fairuz, e o irmão dele, que é uma família de músicos. Eles estudaram na França, então eles começaram a fazer um estudo das tradições, dos elementos, das músicas tradicionais. Eu falo muito dessa era de ouro dentro dos cursos de DAP, porque também a DAP foi influenciada com isso. E aí a Fairuz, ela estava no início da carreira dela, e ela participou dessa primeira edição, assim, eles foram assim essenciais. Quem não conhece Fairuz, os irmãos Rahbani, não conhece nada do Líbano. Eles é a própria identidade da cultura libanesa. Fairuz a Fairuz, ela toca todos os dias, né, no Líbano, né? Até hoje, né? Todos os dias, me falaram que ela toca todos os dias de manhã, os libaneses escutam Fairuz, né? A Fairuz é tão universal. Para mim, ela é melhor que um Kaltum. O povo vai me matar, mas eu É gosto, é a sua opinião. Por quê? Porque eu me identifico com ela. De uma certa forma, a Fairuz e os irmãos Rahbani, eles trouxeram um resgate de toda a cultura anterior a isso, a tudo que o Líbano deixou de vivenciar por causa do domínio otomano, do protetorado. A sorte nossa no Líbano, que a gente foi protetorado da França. Então, os franceses, eles tiveram muitos benefícios para o Líbano. Uhum. A França, ela tinha um interesse político que o Líbano era um país que tinha uma quantidade de cristãos. E para eles era muito importante manter os cristãos ali, de uma certa forma, protegidos, né? Então, ela permitiu que o Líbano evoluísse. Acabou que a gente evoluiu dentro de uma influência francesa, igual, por exemplo, no Egito. A influência que eles têm maior é a inglesa, né? Entendi. No Líbano foi uma influência francesa. Então aí e não foi só os irmãos Rahbani que trouxeram essa cultura, renovação dessa cultura. Eles escolheram muitos artistas, tinha uma geração de artistas incríveis, inclusive entre eles tinha palestinos. Por quê? O que aconteceu? Israel estava invadindo a Palestina e muitos intelectuais palestinos fugiram para o Líbano. Então, a gente tem uma parcela da nossa cultura influenciada pelos palestinos. Também tinha muitos armênios, como é que chama aquele percussionista? Setrak, ele era de família de armênios, isso. Né? Então, a gente teve essa fase, a gente teve uma influência gigante de influência palestina, que traz com ela também influência beduína, de influência armênia. Os armênios tinham uma cultura similar, eles se fundiram com a nossa cultura. E aí, essa comissão, eles chamavam ela Comissão da Cultura do Líbano, eles foram explorando todas as cidades, explorando as aldeias, andando no meio das pessoas para ver como que as pessoas andavam, como que respiravam, como que falavam, o que comia, as palavras, de que forma era a pronúncia. E aí o governo, um dia vendo um espetáculo de danças russas do Mussaiev, ele falou assim, a primeira-dama falou assim, nossa, mas isso aqui tem muito a ver com o DAP que a gente tem nas aldeias. Pelo amor de Deus. Pegou ele e falou assim, você vai treinar a gente. Ele falou, não, eu não vou treinar vocês. Eu posso ensinar vocês a observar isso, a tirar o que tem de melhor.
entendeu? Entendi. Aí ele escolheu um casal de dançarinos que eram palestinos, mas que já estavam nesse circuito de resgate. A moça era uma formada em educação física e também fazia pesquisas. Ela chama... são tantos personagens que eu estou esquecendo o nome dela. Ela chama Wadia. Aí esse casal ficou 6 meses na Rússia, trazendo com eles uma bagagem de estudos de palco, conceitos de palco, de coreografia, de música. E aí criaram a primeira trupe de danças folclóricas libanesas, que é Firqat Al-Anwar, e fizeram o primeiro festival de Baalbek. Interessante. O Festival de Baalbek foi o auge disso, a primeira descoberta. E foi assim, uma coisa que os próprios libaneses não imaginavam que isso fosse trazer para eles tanta identidade, e não imaginaram que aquilo fosse trazer tanto autoestima. E no primeiro ano aconteceu, acho que foram 2 noites libanesas, e aí no ano seguinte foram aumentando, e depois virou 15 dias de temporada nos festivais de Baalbek, mas não virou só temporada. Começou a espalhar pelo Líbano. Os festivais, no Líbano, se você for agora, em julho e agosto, é a época dos festivais. Toda cidade tem seus festivais, né? E eles chamam eles de festivais de cultura, de tradição. Então, não é só dança. Tem tudo, tem festival de comida, de roupas, de tudo. Então, e isso trouxe para o Líbano também muitos turistas, muita riqueza, muita valorização. Então, foi a época áurea de cultura no Líbano. Foi a partir de 57 até o início da Guerra Civil, né? Que foi em 76. Que interessante. Eu achei que desde sempre o Líbano tinha essa tradição das danças folclóricas, porque eu daqui do Brasil eu vejo, por exemplo, até eu acho que é uma realidade de muitas bailarinas. Egito, dança do ventre, Líbano, dança folclórica, né, Dabik? No Líbano não tem muita dança do ventre ou tem também, assim? Como que é a dança do ventre no Líbano, Brigitte? Então, Líbano, a dança do ventre dele, a maior parte dela é importada do Egito. Né? Eu lembro quando eu era criança, era o auge da Nagua Fuad, eu assistia ela muito. Só que teve uma época que a gente ficou alienado, porque o Líbano ficou mais de 4 anos sem energia. Eu morava numa cidade que não tinha energia mais durante a guerra, e isso era difícil demais para a gente. Não tinha mais geladeira, não tinha nada. Então, eu não tinha também televisão. A televisão, a rede principal de televisão no Líbano tinha sido destruída. A gente assistia a televisão da Síria. Então, a gente ficou um tempo sem produção cultural no Líbano. Então, na época da guerra, para a gente foi muito ruim. A gente vivia da memória anterior à guerra, desses festivais anteriores a isso. Inclusive, na cidade onde eu morava, tinha os festivais. A cidade onde eu morava era uma cidade, é uma cidade muito antiga, da época muito antiga. As casas delas são extremamente antigas. A casa onde eu nasci é uma casa que tem mais de 200 anos. Entendi. Que meu pai nasceu lá, entendeu? E ela era um centro comercial. E eles tinham um monte de tradições e tal. E aí, durante a guerra, a gente ficou isolado. Só que lá é tão bonita essa cidade que muitos filmes foram filmados lá, muitos videoclipes atualmente, eles são feitos lá em Duma, porque ela tem um mercado, um souk muito antigo
de mais de 100 anos. Na época da Primeira Guerra, meu avô era um comerciante ali, era um dos maiores comerciantes do Sucre de Duma. E aí a guerra veio, arrasou com tudo, com todos. Por isso que muitos libaneses vieram na época da Primeira Guerra e depois, para ter uma oportunidade melhor. Duma é próximo de Beirute? Não. É próximo da capital ali? Não. Bom, Líbano é todo pequenininho. Perto do Brasil, né? Aqui O Líbano todo, ele é metade do estado de Sergipe, pra você ter uma ideia. Nossa. Mas Duma não é considerada próxima de Beirute. Duma fica no norte do Líbano, entre as montanhas. Então, Beirute é onde que tinha os maiores conflitos durante a guerra, né? E a gente ficava em Duma. Então, as pessoas que moravam em Beirute iam para as cidades das montanhas para se proteger da guerra. Entendi. Entendeu? Entendi. Mas que interessante, olha, eu tô aprendendo muita coisa sobre o Líbano agora, porque eu historicamente, assim, eu não conheço muito, né? Eu conheço a parte musical bastante, que eu estudo, mas historicamente eu não conheço muito. Mas que interessante que felizmente você veio pro Brasil, né? Fazer esse trabalho bonito aí que você tá fazendo, mas que foi triste na época, né? Ter que sair do seu próprio país, né? Vir pro país que você não conhecia nada. E aí você começou a fazer dança do ventre aqui. E como que surgiu? Você começou essa... Você participou do grupo folclórico aqui no Brasil, não participou também? Ou você montou o seu grupo folclórico? Como foi? Porque tinha um grupo folclórico aqui no Brasil do Atef, né? Que já... Não, participei, né? Ah, você não participou do Atef? Não, o Atef era de São Paulo, eu moro aqui tá. Pra te falar a verdade, minha família tentou de tudo me vetar. É mesmo? Em relação à dança. Meu pai falava assim comigo, assim, como que eu vou falar com meus amigos que minha filha dança? Né? Só que o meu desejo era tão grande de dançar, porque, de uma certa forma, a dança, ela me resgatou. Sim. Eu podia até ter feito balé, mas não ia ser a mesma coisa. A dança do ventre e o próprio folclore, a DAPC, ela me trouxe a Brigitte criança. Ela trouxe a Brigitte menininha. Porque trazendo todo dia essa memória, e é uma memória afetiva incrível, enorme, ela me trouxe a autoestima. Então, assim, eu tenho certeza que antes da dança era uma pessoa mais deprimida. E a dança me trouxe a autoestima, o orgulho de ser o que eu sou, né? É uma coisa que, hoje em dia, eu falo, eu existo porque eu sou o que eu sou por causa da dança, por causa do orgulho que eu tenho do Líbano, de ser libanesa. Entendeu? Mas se eu não tivesse saído do Líbano, não teria tido esse tipo de sentimentos. Meus primos, por exemplo, não têm. Igual aqui no Brasil, as pessoas que moram no Brasil, eles ficam assim, o Brasil é isso, ficam só criticando o Brasil. Aí quando sai, tem aquela nostalgia. É a mesma coisa. Eu tenho uma nostalgia gigante, um sofrimento, eu sou uma cidadã dividida entre Líbano e o Brasil. Eu amo o Brasil, eu me sinto brasileira, mas ao mesmo tempo eu sou libanesa, e aí fica aquela confusão. Se tiver um jogo de futebol Brasil-Líbano, eu tô... mas eu torço pro Líbano. Ô, Brigitte, eu comecei a tocar, né, faz um pouco mais de 20 anos que eu trabalho com a música que eu estudo. Eu percebo que a música do DABC, né, que é libanesa, né? Ela mudou bastante, né? Antigamente eu lembro que era um DABC um pouco mais lento, né? Um pouco mais swingado. Hoje em dia tem um DABC mais acelerado, mais pauleira. Como que você vê essa mudança do DABC? Eu sei porque você estuda muito DABC. Como que você vê? Mudou realmente? Isso é uma impressão minha? Ou mudou só a parte da dança? Ou mudou só a parte da música? Como que você vê essa questão? Então, eu acho que a arte, ela sempre está em evolução, né? E, como eu te falei,
até os anos 40, as músicas de Dapke, elas se resumiam a meia dúzia de músicas, que é o Dalauna, Mijana, tem um tanto. E aí, os passos eram aqueles passos repetitivos, sempre numa roda, passos específicos. E aí, com essa era de ouro, que eu chamo lá no Líbano, que aconteceu a partir de 1957, com a Comissão de Cultura, e trazendo, descobrindo a identidade do folclore libanês, os irmãos Rahbani e os outros artistas trouxeram um formato mais modernizado, tanto que eles falam assim, Dapke moderno, lá no Líbano. Eles falam Dapke moderno. Hoje em dia, eu dou para ele um nome de Dapke vintage, porque até os figurinos, o jeito de... mas não é um nome oficial, tá? Eles trouxeram para ele uma estrutura mais ocidental, a música já não é mais aquela música repetitiva, porque antes da Luna é uma música repetitiva, mas o contexto dela a pessoa podia criar. Cada cantor tinha seu contexto dentro daquela música. Ele podia improvisar. E aí eles fizeram, para trazer essa nova imagem do folclore, trazer essa nova... Eles começaram a criar novas formas de dançar o Dapke. Às vezes a música não era nem de Dapke, mas eles colocavam ela no palco como Dapke. Entendi. Entendeu? E aí eu falo que foi uma época muito romântica, porque tudo que eles falavam nas músicas, eles criavam muitas operetas, as operetas eram cantadas assim, então tinha uma parte de diálogo, outra parte de canto, tinha outra parte só música, e aí eram tipo histórias contando alguma coisa que tem a ver com a pátria, com o Líbano, com o céu azul, com a montanha verde. Essas músicas todas supervalorizavam a vida vivida no Líbano. Entendi. O vestido, a pulseira, a mão, o olhar daquela menina, e é tudo muito romântico. Então eles começaram a criar essas músicas, e aquilo foi um sucesso tão grande que elas são, como se fosse em Taomri da Kaltum, elas são assim consagradas, extremamente consagradas. Entendi. Entendeu? E aquilo não ficou só no Líbano, porque esse grupo de artistas, eles foram chamados para fazer festival em Damasco, festival em Jordânia, festival no Cairo. Eles levavam, e cada vez eles tinham uma produção artística assim intensa. Cada vez que eles iam no festival, eles criavam novas músicas em formato novo. E eles vieram para o Brasil também 2 vezes. A Fairuz veio para o Brasil. Okay. E trouxe com ela uma equipe enorme de dançarinos, de músicos. E se não fosse eles, a gente não teria o que temos hoje de Dapke. Por quê? Eu queria te mostrar um livro. Deixa eu ver onde é que ele está. Marilene, vem cá rápido, correndo. Olha só, quero ver. Pega aquele livro para mim. Então, eles vieram aqui para o Brasil, fizeram shows em vários lugares, especialmente São Paulo, Rio, né? Fairuz e a trupe toda. E aí, alguns dos dançarinos, uma das mais importantes dançarinas, ela foi assim, designada pela Unesco de trazer o folclore libanês para vários países do mundo aqui do nosso lado, né? Do Brasil, Entendi. Argentina, México. Aí essa mulher, vou achar uma página aqui onde que ela está, no Rio, São Paulo. Então, as primeiras coreografias dançadas de Dapke, aqui foi ela que ensinou. Nossa! E ninguém sabe disso. Ninguém sabe disso porque ela ensinou
uma geração que essa geração ela ensinou para a próxima geração. Então, assim, aquele grupo que você me falou, como é que ele chama? Esqueci o nome dele. Atef. Ela foi uma das pessoas que introduziu para eles, que tinha um padre antes dele, que tinha um grupo folclórico. Eu não sei o nome dele, eu até tenho. E aí ela ensinou para ele, ela ficou 3 meses em Belo Horizonte, fez uma trupe em São Paulo, no Rio, foi para o México, foi para a Argentina, Buenos Aires, Manaus. A mulher foi nossa, que fera, incrível. Aí deixa eu ver aqui, ela tem umas fotos... Ela veio pra cá em que ano? Você sabe? É que ano que ela... É isso que eu tô olhando. Peraí, deixa eu ver. Nossa, que interessante saber disso. Eu nem não imaginava. Eu imaginava que alguém tinha ido pra lá e tinha trazido isso de lá, ou alguém de lá tinha vindo pra cá morar, mas não que alguém tinha vindo ensinar. Nossa, que... ela ficou muito tempo aqui, ó. Aqui ela fala da ida dela ao México, aqui tá tudo em espanhol, mas tem uma foto dela no Cristo Redentor, peraí que eu vou achar. E ela, então assim, os primeiros grupos ensinados a dançar DAP, que aqui no Brasil foram ensinados por ela. Não. Ela chama Nurhad Shahab. Ela é viva ainda. Quando fui para o Líbano, eu visitei ela. Ela é muito fofa. Me deu presente. Coisa mais fofa. Me ensinou, me explicou como que era. Como que era a vida. Aqui, ó. Ela aqui. Que legal. E aí ela veio para o Brasil, deixa eu ver que ano que foi. Ela é tão detalhista sobre as viagens dela, foi em 1961. 1961? Que ela veio para o Brasil com a primeira excursão com a Fairuz. Aí depois ela voltou aqui só para ensinar. Aqui ela em São Paulo. Olha. E ela é tão detalhista que ela tem foto de tudo, de tudo. Aqui, ó. Uma curiosidade, esse livro você comprou aonde? No Líbano. No Líbano? Eu falei, aonde eu compro, que eu quero. Tudo em árabe. Na verdade, não acha ele em biblioteca, livraria. Aí eu falei, gente, onde que eu vou achar esse livro? Que eu pesquisando sobre o nome dela, porque ela era uma pessoa muito importante nesse movimento cultural, e eu vi o nome dela no artigo, e aí eu não achava esse livro em biblioteca nenhuma. Liguei para minha mãe, estava no livro, mãe, acha para mim esse livro, não achava. Aí eu liguei na embaixada do Líbano de Brasília, aí eles me arrumaram o telefone dela, eles tinham o telefone dela. Para ver como ela é importante, né? Pra ver como... Eles tinham o telefone dela. Aí eu peguei, liguei para ela, minha mãe ligou para ela lá no Líbano e falou assim, eu tenho o livro, é $50. Que bom, eu quero. Meu sobrinho trabalha no aeroporto, se quiser ele leva para você. Falei. Aí a minha mãe indo para embarcar para o Brasil, comprou o livro para mim e trouxe para mim. É uma das coisas mais interessantes do mundo. Todo documentado, com fotos, com data, nome das pessoas, tudo assim. Ela é muito detalhista, até demais. Mas, assim, é incrível. É incrível. Nossa, que interessante. Não, eu não imaginava, de verdade. Eu tô até feliz de se conhecer um pouquinho dessa história, porque a gente não imagina, né? A gente acha que é uma coisa tão boba, mas olha a riqueza de estudar isso, né? De ir atrás disso. Nossa. Ô, Brigitte, o que você acha que tem que uma menina que quer aprender dabke ou que dança dabke, o que você acha que é importante, assim, ela se preocupar, assim, para ter um bom aprendizado de dabke? Porque eu sei dançar dabke de roda, né? Eu aprendi a dançar dabke, na verdade, nas festas árabes, né? Chegava pro meu amigo e falava, me ensina aí. Ele me ensinava um passo ou outro, uma hora eu caí numa ponta, aí aprendi a brincar lá com a ponta, mas eu sei que é diferente dançar
em palco, né? Fazer coreografias, fazer... Você tem alguma dica, assim, alguma coisa que você gosta de dar nas suas aulas, falar para suas alunas, que você gostaria de falar, assim, Porque é difícil a gente ter alguém com experiência ensinando dubbing, né? Alguém que realmente... A gente tem alunos de pessoas com experiência ensinando dubbing. Mas assim, você é uma pessoa que eu sei que tem bastante experiência, faz anos que você tá no Brasil, você conhece a história de lá, você já foi, dançou lá, já nasceu lá, na verdade. Mas tem alguma coisa que você quer falar a respeito, assim, sobre isso? Então, a coisa mais importante que eu vejo nisso é a vivência. A vivência. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo, o Fael. Fael, ele tem uma vivência muito grande com a colônia libanesa. E aí ele tem um outro lado que ele faz, que é pesquisar. Gente, toda vez que eu vejo Fael dançando, ele tá com alguma coisa diferente e nova. Ele não para. A gente não pode parar. Falar assim, eu aprendi uma coreografia, e aí o que eu vejo? Tem uma dúzia de passos que as pessoas vão usando elas exaustivamente em cima de músicas que já não são do estilo. Porque você vai dançar uma dança da Fairuz, é um jeito de dançar. A DAPK dos anos 60 é diferente da DAPK dos anos 80, 90, que é um DAPK mais contemporâneo. É um DAPK que tem uma evolução diferente, com DAPK de roda. E DAPK de roda é repetitivo. Quem quiser ser da ponta, quem quiser ser a cabeça da roda, ele precisa ter um pouco mais de habilidade. Ok, mais que isso não precisa, né? E aí tem alguns passos que viram vício, que eu vejo as pessoas repetindo, mas tem cada estilo musical, ele tem o jeito dele de ser dançado, né? E entender, conhecer a história, saber o que a música te fala, ela vai te conduzir a um contexto. A forma de bater o pé, e a intensidade dele, vai depender do que você entendeu da música. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, assim, você está falando de alegria, você vai mostrar alegria. Você está falando de terra, você pisa forte no chão. Agora, você está dançando um DAPK, o palestino mais alto, mais salpicado, porque ele é o palestino, a DAPK dele é mais aéreo. O DAPK das montanhas é mais forte, mais pisada forte. E aí, hoje em dia, a maior parte das DAPKs são mais beduínos, né? Que é o pessoal da região do IBK. Já é um outro estilo, já tem uma fusão, um trabalho de fusão também de danças contemporâneas, que o Caracalla trouxe para a DAPK. Entendi. Entendeu? Então, assim, ele tem várias fases e você tem que entender qual música que você está dançando, ela representa que fase. Entendi. Né? Você sabe que eu gravei alguns podcasts já e, por exemplo, um dos assuntos do podcast que eu gravei com a Esmeralda, por exemplo, foi sobre a carreira dela fora. E ela me falou muito sobre o pertencer à cultura, né? Que ela precisou, quando ela foi pra lá, sem entender nada, ela precisou observar, viver, andar com as mulheres árabes, né? E aí eu fiz outros podcasts e sempre eu caio nessa mesma questão, vivência, pertencimento, né? E você acabou de falar isso, que faz todo sentido, né? Porque se a gente tá trabalhando com uma cultura, não tem como eu simplesmente aprender a dançar DAPK aprendendo os passos, né? Senão fica aquilo, né? Que nem o DAPK é uma dança muito família, assim, né? Pelo que eu vejo, né? Sempre, pelo menos o de roda, é sempre
Eu não sei, eu não lembro quem foi que me falou isso, falaram até num podcast, sempre cabe mais um, né? Então, sempre entra, mesmo que se você não sabe dançar, mesmo que você não sabe dançar o dab, que sempre você puxa a pessoa pra dançar o dab de roda, mas se você quer realmente aprender a dançar, eu acho que você tem que mergulhar na cultura, né? E realmente não tem como eu aprender a dançar. Na dança do ventre isso funciona também. Não tem como eu aprender a dançar uma dança do ventre sem saber o que a música tá falando. Posso saber mais ou menos, não preciso saber traduzir 100%, mas um pouco a gente vai atrás. O que acontece hoje é que muita gente dança a música, todo mundo dança, né? Então aí fica meio caminho andado, porque aí você já sabe uma referência de que alguém tá dançando. Agora, se você vai pegar a música pela primeira vez, você nunca viu ninguém dançar, você precisa ir atrás do que a música tá falando, né? Outra coisa, eu acho assim, isso acontece muito com bailarinas que não tiveram vivência, e aí elas, às vezes, teve uma época que eu fiquei fazendo tradução de música para a revista Chime, e aí as pessoas começaram a me pedir tradução de música, e eu fazia, e aí eu via eles dançando, e tinha alguns que não tinham muita experiência que faziam caricatura. Tipo assim, coraçãozinho, sabe? Gestuais que são nossos de brasileiros, não de libaneses. Sim. Aí teve um dia que eu vi um vídeo da Esmeralda que ela fala dos gestuais dos libaneses. Maravilhoso, né? Porque eu que vivo lá junto com eles, eu não tinha percebido isso. Aí na hora que eu vi ela explicando, falei, cara, ela de fora vendo isso é diferente. Sim. Ela vai ver eles com uma lente de aumento incrível. Quem é de fora vê muito melhor do que eu que estou dentro. Que às vezes o pessoal assim, isso podia me falar, o que é isso aqui? Aí eu olho assim, gente, é engraçado, eu nunca me deu na cabeça de observar isso, porque para mim isso é tão natural, ele é tão nosso do dia a dia. Aí eu falo assim, então, a gente para tomar café, eu faço café assim, tal. É igual o lance de tomar café. E tem gente que fala, o café libanês é assim. Eu nunca. Falei assim, para mim é tão comum, Sim. tão... E para quem é de fora, olha assim, olha como que eles tomam café. Olha como que eles comem, o jeito de pegar o pão, de pegar a comida, para o brasileiro que está de fora, vai perceber muito mais do que eu. Sou libanesa, porque isso é meu cotidiano. Então, muitas vezes, eu percebo as coisas porque eu fui observada. A Esmeralda me falou no podcast que ela, quando ela não conhecia, ela precisava dançar, não sei, uma música, aí ela pedia pro cantor que era amigo dela, pra cantora que era amiga dela, cantar no show, e ela ficava vendo como as próprias árabes dançavam aquela música, porque aí ela entenderia como ela faria pra passar aquilo, né? Não é só a gente aprender um passo, né? É isso que a dança sempre me ensinou. Eu, nas minhas aulas de musicalidade, inclusive eu já dei aula no seu centro de artes, né? Com muito orgulho, fico muito feliz de poder ter dado aula aí. E vou voltar em breve, se Deus quiser. Amém. Eu falo muito sobre sentir, né? O ritmo, ele não é um ritmo sozinho. Ele precisa ser sentido de alguma forma. Senão vira só um conjunto de notas, né? Então eu preciso ter o ritmo, mas eu preciso entender que forma que eu vou interpretar aquele ritmo. Senão eu posso colocar qualquer passo em qualquer ritmo. Então o passo, ele cabe em 4 tempos, por exemplo, mas ele não cabe em qualquer ritmo de 4 tempos. Ele pode encaixar, mas ele não vai ficar natural em qualquer ritmo. É o que acontece com o Dabik, por exemplo. Às vezes a gente vê uma coreografia que a gente se emociona, aí a gente vê uma que, com a dança do ventre também. Por quê? Porque usou os mesmos passos em horas que não poderia, né? Então eu acho que é muito legal a gente falar isso aqui. Eu vi no seu Instagram, eu não sabia que o seu centro de artes, Centro de Arte e Cultura, né? Brigitte Baixa, é o primeiro reconhecido pelo Ministério do Líbano, é isso, Bri? Então, aqui no Brasil, eu não sei se tem outros grupos. Na época que eu solicitei esse reconhecimento, eu mandei para eles vídeos, currículo, traduzi meu currículo todo
pro árabe e tal, e o Ministério da Educação, né? O Ministério da Educação que é o responsável por essa área na época, ele já tinha dado para um grupo da Argentina. Falei, uai, gente, eu preciso que eles me conheçam. Sim. Né? Eu precisava ser reconhecida, porque é muito importante que a gente a gente trabalha tanto para o Líbano, mas lá eles não sabem que a gente existe. Sim, com certeza. Então, para mim era muito importante isso, foi a maior alegria da minha vida. Hoje em dia, com a internet, é mais fácil. Hoje em dia, eu tenho vários bailarinos de grupos folclóricos lá que eu conheço, que eu converso. Durante a pandemia, promovi aulas deles online, fiz entrevista. Então, isso é muito importante para a gente. É como se eu estivesse sendo reconhecida pelo meu pai, pela minha mãe, né? É um amor diferente, sei lá. Então, isso é uma honra para mim ter sido reconhecida. Ah, parabéns. E existe hoje lá escolas assim de DABIC, como é a sua escola, assim como a gente tem algumas escolas aqui, grupos folclóricos, existem lá escolas que ensinam esses grupos hoje? Ou é mais coisa de amigos, assim, ou de shows mesmo? Ah, não. Hoje em dia já modernizou mais, por exemplo. O próprio Grupo Caracalla, ele tem uma escola de balé contemporâneo enorme. Já tem escolas de balé no Líbano todo. E tem também os grupos folclóricos, por exemplo, os grupos mais conhecidos são de Baalbek, eles abrem turmas de ensino, porque hoje em dia tem muitos rapazes, muitos que trabalham, tem o ganha-pão deles com a dança. Então, eles fazem esses ensinamentos, eles têm esses ensinamentos. Então, é igual ao Brasil, tem esse tanto de academia que a gente tem. Lá é menor, né? Mas já existe já existem alguns professores homens que dão aula de dança do ventre. Tem preconceito enorme, mas existem. Conheci 2 lá que moram lá. Que tem o Simon, que mora nos Estados Unidos, é conhecido, mas eu não sei como é que é ele lá. Mas eu conheço 2 que moram lá no Líbano. E o preconceito é gigante. Ainda é gigante. Mas já tem uma aceitação muito grande pela nova geração. Já tem uma aceitação muito grande do LGBT, essas coisas. Eles já conversam sobre isso, já falam sobre isso. Antigamente não era nem... não sabia nem que existia. Eu não sabia que existia. Quando cheguei no Brasil, eu não sabia que era isso. Entendeu? Entendi. E hoje em dia é falado. Outro dia assisti um podcast que falava disso. Entrevistou uma moça que é lésbica e ela falou assim: ela já assim, se assume, entendeu? Mas ele sofre muito preconceito ainda. Inclusive dentro da religião islâmica é muito pior, mas no Líbano já é mais aberto. Entendi. Agora, no Egito, nos países árabes, tem uma campanha muito grande contra, sabe? Nos Emirados Árabes tem uma campanha gigante contra. Entendi. Campanha, assim, cerrada. Entendi. Ô, Bri, fala um pouquinho. Eu gosto de deixar de sempre perguntar quando a gente tá chegando no final do podcast. Fala um pouquinho do seu centro de artes. A gente falou sobre o seu trabalho, né? Fala um pouquinho aonde que fica, como que o pessoal faz para
se quiser fazer aula com você, ou se você tem outras professoras. Eu tô chamando de hora do jabá dos convidados, né? Faz um pouquinho da propaganda do seu centro aí, fala um pouquinho das suas aulas. Eu sei que tem outras professoras, tem outras modalidades de dança, né? Mas fala um pouquinho como faz para entrar em contato. Aí depois, tudo que você me falar, eu vou colocar as informações aqui na tela para o pessoal não se confundir e acessar mais fácil aí. Fala um pouquinho pra gente. Então, eu moro em Belo Horizonte, então meu centro de arte fica aqui em Belo Horizonte. Até 2019 era o Estúdio Brigitte Baixa, aí depois eu mudei de endereço, fomos para uma sede maior. Aí agora a gente chama ela de Centro de Arte e Cultura Brigitte Baixa. Lá a gente tem um foco muito grande pela cultura mesmo, especialmente o folclore, né? Porque é muito importante, que eu acho que o folclore é base. O folclore é base para tudo. Se você não entender, se você não perceber como essa coisa de onde que veio a nossa história, você não vai conseguir nem evoluir, trazer a sua dança para uma linguagem contemporânea, se você não souber o anterior. Entendeu? Então, isso para mim é base. Sim. Né? Eu tenho vários professores maravilhosos que trabalham comigo. Os mais conhecidos são Jonathan Lana, Douglas Carvalho, que são extremamente conhecidos. Também eu tenho um time grande de meninas que dão aula, que é Jéssica Assis, Regiane, Regiane, Patrícia. Eu tenho uma equipe grande, sabe? Quase todos foram alunas do Centro de Arte, que depois, com a evolução delas, elas foram se transformando em professores. Então, quase todo mundo trabalha dentro da minha metodologia. Que legal. Mas, assim, eu não tenho uma metodologia rígida, que eu falo assim, não, você vai fazer igual. Não, eu deixo o professor à vontade, porque ele tem suas inspirações, sua vontade de trazer coisas novas. Então, eu falo que o Centro de Arte, ele trabalha do tradicional ao inovador. A gente trabalha tanto o tradicional mais tradicional até o contemporâneo mais contemporâneo, fusões, igual, por exemplo, Jonathan da dança tribal. O Douglas gosta muito de trabalhar com fusões de outros estilos. Fora isso, a gente tem a dança cigana, a dança indiana, que eu amo, que é uma herança do Carlos Clark, que ele trabalhava comigo. O Carlos era um bailarino que faleceu em 2016. Fantástico. Ele faleceu. Infelizmente, era um mestre, era uma coisa. Mas, bom. E fora isso, eu dou aulas de teóricas também, de folclore. Isso que a gente conversou hoje sobre a história, sobre a cultura no Líbano, isso tudo também está no meu curso DAPC das aldeias para os palcos, que eu tenho no Hotmart. Que interessante. É um curso gravado que eu vou falando das origens da DAPC, da evolução dela, dos tipos de DAPC que tem. E, inclusive, dentro desse curso tem 2 aulas que é de cinema comentado, que é um filme comentado, e uma opereta comentada também. Que legal. E tem aula prática junto. Então, esse curso foi a salvação da pandemia. E como faz? Ele está à venda? Como faz para quem quiser se inscrever? Tá à venda. Qualquer coisa me chama lá no Instagram do Centro de Arte e Cultura. Só colocar Brigitte Baixa aparece, ou o meu pessoal. Eu vou colocar aqui embaixo também os Instagrams, tanto o seu quanto do centro. Aí o pessoal consegue te achar bem mais fácil. Isso. E aí é isso. A gente está tentando levar a arte com leveza, trazendo ela. Hoje em dia, mais do que nunca, a gente percebe que a arte é a salvação. Sim. Das pessoas,
trazendo mais autoconfiança para as mulheres. Não vou falar a palavra empoderamento, que já está muito repetitiva, mas é empoderamento. Eu vejo mulher chegando lá toda murcha e daqui a pouco sai muito mais confiante, muito mais feliz. Sim. Porque é um momento que elas têm para elas mesmas, sabe? É um momento de reencontro. Da mesma forma que eu tive um reencontro com a menina Brigitte, a criança Brigitte, elas têm diariamente, tem reencontros e reencontros, cada uma com sua essência. Sim. Então isso parece que é uma coisa, mas é tão importante, foi tão importante durante essa pandemia e hoje em dia está sendo tão importante voltar essa atividade para elas se sentirem vivas, que a gente se sente uma das profissões mais essenciais que tem hoje em dia, porque ajuda até na saúde mental. Com certeza. Né? Senão a gente vai enlouquecer, a gente ficou tão encolhido, tão sem alegria durante essa pandemia, tão amedrontados, que a dança era um dos momentos, mesmo sendo online, era um dos momentos mais importantes para elas durante a semana, quando a gente tinha essas aulas. Com certeza. E fica aqui a minha indicação, eu já tive o prazer de dar uma aula, um curso lá no estúdio da Brigitte, no Centro de Artes da Brigitte. Fiquei muito honrado, muito feliz pelo convite. Espero voltar logo, né? Tá acalmando. Amém. Tá acalmando as coisas agora eu vou voltar, se Deus quiser. E fica a minha indicação aí para quem tá assistindo, para vocês conhecerem também. Se vocês passarem em Belo Horizonte, se vocês forem de Belo Horizonte, vai lá no estúdio da Brigitte. Fica, como chama o bairro aí do centro, Bri? A gente fica na Savassi, que é um centro comercial, né? Belo Horizonte tem vários centros, né? Uhum. Mas tem o centro mesmo, e tem a Savassi, que é um centro comercial mais classe A, digamos, né? Não Sim. gosto de falar isso, mas é de pessoas com poder aquisitivo melhor. E então a gente fica num lugar extremamente estratégico, tem ônibus para todos, de muitos bairros, é uma área extremamente central e gostoso. O Centro de Arte ele é completamente decorado, com motivos orientais. Era um sonho realizado, graças a Deus, né? Então, assim, foi uma coisa que eu queria muito, não sabia que eu queria tanto, mas quando eu comecei a fazer, eu falava assim, nossa, gente, não deixem de sonhar. Às vezes o sonho mais escondidinho aqui no coração da gente, que a gente nem sabe que está sonhando, ele vai aflorar um dia, você fala assim, nossa. Sim, tudo é possível, né? E sonhar não custa nada, né? A gente não paga nada para sonhar, então vamos sonhar mesmo, que a gente sonhe com coisas que te fazem bem. Eu também sou dessa opinião. Exatamente. Ô Bri, antes de eu me despedir de você, eu queria só dar um recado pro pessoal que tá assistindo. Como eu falo sempre, todas as semanas, você que tá assistindo, se você ainda não se inscreveu no canal do Improvisa Podcast, olha o podcast que eu tô trazendo para vocês. Brigitte, libanesa, olha a experiência que ela tem, né? Experiência que ela passou um pouquinho da história do Líbano, um pouquinho da sua vivência com o Dabiq, né? E muitos outros profissionais incríveis que eu vou trazer aqui para vocês, que eu já trouxe para vocês, que tá aqui no canal. Então, não deixa de se inscrever, só clicar no botãozinho aqui embaixo, ativa as notificações, depois deixa seu like, seu joinha no vídeo, que é muito importante pra gente mandar esse conteúdo para mais pessoas com o seu perfil, e também me ajuda a compartilhar esse vídeo. Manda esse vídeo para suas amigas que gostam desse tipo de conteúdo, que gostam da dança do ventre, da dança folclórica, que gostam da dança árabe e da cultura árabe, que vai me ajudar muito, tá bom? Aqui embaixo tem os meus links também, se você não me segue nas redes sociais, se você quer apoiar o projeto, aqui embaixo também tem um jeito de você apoiar, e eu vou ficar extremamente honrado e feliz para você apoiar o projeto, e eu conto com a sua ajuda e com a sua inscrição e com a sua audiência todas as quintas às 19 horas. Bri, oi, Kelly. Muito obrigado de coração por você
Eu que agradeço. Aceitado o meu convite, disponibilizado um pouquinho do seu tempo e da sua experiência aí para bater esse papo comigo. Fico muito, 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 muito feliz, muito honrado mesmo, de verdade. Eu também que agradeço, muito honrada também. Nossa, para mim foi um prazer. Obrigado, Bri. Um beijo para vocês que estão assistindo a gente. Fiquem com Deus. A gente se vê na próxima quinta-feira, às 19 horas. E segue lá a Brigitte nas redes sociais, que eu tenho certeza que vocês vão aprender muito com ela, que ela é muito show no que ela faz. Beijo, Bri. Obrigada. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, gente.